Eu gostaria de começar a nossa meditação nesta noite perguntando a você, irmão, se há alguma coisa angustiando seu coração. Há dias que nós estamos mais angustiados do que outros. Mas a pergunta é: quais são as coisas que têm feito nos angustiar o coração? E hoje foi um dia desses para mim. Um dia de angústia. Passei um dia angustiado. Por várias razões. E somente encontrei consolo nas doutrinas da graça de Deus. Angustiado nesse dia por causa dos meus próprios pecados. Angustiado por um sentimento de fracasso. Chegar ao final de mais uma semana e ter a sensação de ter produzido muito pouco no reino de Deus. Produzido quase nada no reino de Deus. A despeito das experiências que temos no decorrer da semana, ainda assim é muito pouco dentro da dimensão do que Deus quer e pode fazer em nós e através de nós. Me angustiei neste dia pelo pequeno interesse dos irmãos de irem à Nova Era numa consagração de pastor. Um negócio assim tão marcante na vida, na história da igreja. Nós alugamos um ônibus com 45 lugares e saí da porta da igreja com 18 pessoas. É de angustiar o coração. Eu fiquei pensando nisso o dia todo, com o coração abatido. Angustiado por perceber o pequeno interesse dos irmãos na escola bíblica dominical, nos cultos de quarta-feira. Trouxe-me grande angústia, a ponto de perguntar: Deus, o que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo? Para que o teu povo responda ou não responda as expectativas, primeiro do teu coração e em segundo lugar do meu coração. E fui tomado de profunda angústia. Angústia por perceber que a igreja não está crescendo. Crescimento de igreja é batismos, é conversão de almas e batismos. A igreja estatizou, está estática. E muitas vezes diminui, decresce ao invés de crescer. Eu fui tomado de forte emoção no dia todo, depois da escola dominical, por pensar nessas coisas. Fui para o meu quarto de estudo pensando nos jovens que estão bebendo, fumando, se envolvendo com as coisas deste mundo. Jovens que conhecem a palavra muitas vezes, ou que pelo menos foi-lhe introduzido o evangelho. E eu fiquei pensando nesses jovens hoje o dia todo. E um sentimento de impotência, sem saber o que fazer. Eu me angustiei porque, como pastor, percebo que
boa parte dos membros da igreja passam a impressão de que não estão crescendo espiritualmente. As atitudes muitas vezes demonstram que não estão crescendo. E por não crescer espiritualmente também não faz com que o reino cresça. O reino desenvolva. Não apresenta os seus frutos no reino de Deus. E diante dessas perguntas angustiantes na minha alma, no meu coração, só pude encontrar refúgio, paz, nas doutrinas da graça de Deus. Entendendo e observando, tentando descobrir aonde é que eu errei, onde é que temos errado. Então comecei a pensar e refletir nas doutrinas da graça de Deus. E entendendo que pensar e meditar nas doutrinas da graça de Deus é um resgate ao verdadeiro evangelho que nos fora privado por anos, de um conhecimento, de um entendimento do verdadeiro evangelho. O que são as doutrinas da graça? Como e por que estudá-las ou compreendê-las? Qual a importância disso para nós? Isso é relevante para você? É importante para você? E que tipo de expectativa, que tipo de sentimento pode gerar em nossos corações o conhecimento da doutrina, o conhecimento da verdade? Eu trago como ponto de partida, embora não me apegar inicialmente no texto, mas trago como ponto de partida Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 30. E foi essa palavra especificamente do verso 28 que Deus usou nesta tarde poderosamente para acalmar meu coração. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30. Especificamente o verso 28. Trouxe grande alento ao meu coração. Romanos capítulo 8, de 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Foi nessas palavras que encontrei consolo, refrigério, diante das angústias do meu coração, no dia de hoje, partindo do princípio de que tudo coopera para o nosso bem se nós amamos a Deus. E aí pensei na meditação de ontem à noite, lá em Nova Era, pregação do pastor Teco Rezende, onde Deus confrontara o apóstolo Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas. Tu me amas mais do que estes, apontando para os outros discípulos. Tu me amas mesmo, Pedro? Então cuida do ministério, cuida do meu rebanho. Cada um de nós temos um ministério a zelar, a cumprir. Nós às vezes ficamos espelhados nos ministérios dos outros, mas Deus tem o nosso ministério a cumprir e a zelar. E aí,
A pergunta que ficou depois de tudo é: Deus, qual tem sido a medida do meu amor por Ti? Como é que eu de fato tenho expressado esse amor? Talvez uma compreensão clara das doutrinas da graça possa nos ajudar a entender ou a encontrar respostas para essas indagações. Pelo menos essa é a minha expectativa, a expectativa do meu coração. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos pedir, ó Pai, que por amor do Teu nome, por misericórdia e graça, o Senhor venha nos afetar a vida com essas palavras, ó Pai. Venha dirigir os nossos pensamentos, nossas atitudes, nosso comportamento à luz da Tua palavra, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, o temor do Teu nome. Ajuda-nos a obedecer a Tua palavra. Trabalha em nossos corações, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Deus, não queremos ser mais os mesmos, e que tudo que angustia o nosso coração, nós queremos entregar aos pés da cruz nesta noite, ó Pai, para sair desse lugar, dessa casa de oração, aliviado pela Tua graça. É o desejo do nosso coração, pedindo que os nossos corações, ó Deus, estejam prontos, receptíveis e sensíveis para ouvir a Tua voz. Tira de nós todo o preconceito, toda a ideia preconcebida, e nos faça focar na Tua palavra e na Tua doutrina, ó Pai, no Teu ensinamento. Tira de nós toda a distração, que o nosso eu caia por terra, que somente o Teu nome seja glorificado nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Há quantos anos você é um crente em Jesus Cristo? Quais são ou quantos são os anos da sua existência espiritual, a contar do seu novo nascimento? Há quanto tempo você tem o sentimento de pertencer a Cristo? E qual foi a primeira vez que você ouviu falar das doutrinas da graça? O que você sabe sobre elas? O que você entende sobre as doutrinas da graça? É importante para você saber, conhecer sobre as doutrinas da graça? O que de fato são elas? Eu não sei quais foram as respostas do seu coração para estas perguntas nesta noite. Mas uma coisa eu sei, que desde 2009 nós temos pregado incessantemente sobre as antigas doutrinas da graça, há muito esquecidas pelos pastores e pregadores da palavra. Na verdade, nem sei se antes de 2009 você já tivesse ouvido falar das doutrinas da graça. Se antes de 2009 você já tivesse ouvido falar dessas doutrinas que são tão antigas quanto o Evangelho é. E o que isso representa para você? E no meio de todas as angústias que nós apresentamos aqui, admira-me e angustia-me
saber que depois de 8 anos pregando sobre esse assunto, ainda pessoas que tenham tantas dúvidas e tantas controvérsias a respeito das Escrituras Sagradas, do que a Bíblia diz sobre as doutrinas da graça. O que são elas? As doutrinas da graça, amados, são todos os ensinamentos bíblicos concernentes à doutrina da salvação. Falar de doutrinas da graça é falar de tudo que a Bíblia diz sobre doutrina da salvação. E aí eu volto a perguntar: é importante para você saber o que a Bíblia diz sobre a sua salvação? É importante para você saber o que a Bíblia diz sobre a salvação dos povos, das nações, das pessoas pelas quais nós intercedemos por elas? É importante saber sobre a sua própria salvação? Em que termos e em que condições estão baseadas a sua salvação? Como é que você encara isso? Pode ser que muita gente ainda ache desnecessário estudar e conhecer as doutrinas da salvação, pelo fato de ser algo pouco falado, pouco difundido. Aliás, alguns dizem que falar sobre isso, ao invés de encher a igreja, esvazia a igreja. Falar sobre essas doutrinas. E nós estamos muito mais preocupados, muitas vezes, em encher a igreja do que em pregar a verdade. E de não ter a verdade como grande divisor de águas. Muita gente mais preocupada com a felicidade, com o bem-estar. E para isso as pessoas acham que devem ser felizes a qualquer preço, a qualquer custo. Ainda que isso tenha que sacrificar a verdade. Ainda que isso tenha que sacrificar a santidade. Ouvi dizer alguns dias atrás, alguém dizer o seguinte: ser feliz não é pecado. Por isso você pode usar qualquer recurso para a sua felicidade. E não é isso que a Bíblia diz. O padrão de felicidade de Deus e do reino de Deus é muito diferente do que as pessoas chamam de felicidade. Por exemplo, a Bíblia diz que é feliz aquele que medita na sua palavra de dia e de noite. Encontra a verdadeira felicidade na meditação na palavra. A Bíblia diz que é feliz aqueles que são humildes de espírito. A Bíblia diz que são felizes aqueles que choram. Não chorar por chorar, mas que choram espiritualmente pelas mazelas do seu próprio coração, dos seus próprios pecados e dos pecados dos outros. Porque chorar por chorar, qualquer um pode chorar. Nós temos muitos motivos no mundo para chorar. Mas não é desse tipo de choro que Jesus disse que produz felicidade. É pelo quebrantamento do coração. Diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É desse tipo de felicidade que a Bíblia está dizendo. Mas vivemos no mundo da violência, no mundo da vingança. Mesmo diante da advertência do Senhor, que diz que minha vingança, diz o Senhor. Ele diz que bem-aventurados são os pacificadores, que produzem a paz. Serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Os que usam de misericórdia, porque alcançarão misericórdia. E os que são perseguidos, porque são perseguidos por causa da justiça. E os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados pela própria presença de Deus.
É desse tipo de felicidade que a Bíblia fala. Portanto, quando se fala de doutrina da salvação ou de doutrinas da graça, é preciso que ela nos transporte, que ela nos leve para trazer segurança e um desejo sincero de viver uma vida de santidade ou de verdadeira felicidade na obediência aos princípios da palavra de Deus. São pelo menos 20 tópicos principais quando se diz respeito às doutrinas da salvação. É lógico que ficaram em evidência os 5 pontos do calvinismo e do arminianismo na doutrina da salvação, mas são pelo menos 20 tópicos. É um arcabouço doutrinário muito mais amplo do que se imagina quando se diz respeito à salvação. Por exemplo, falar de doutrina da salvação é falar da doutrina do pecado, porque só tem noção de salvação quem tem noção de pecado. E falar de noção de pecado é falar do estado em que se encontra o homem, de depravação total. Então não se pode falar de salvação sem falar da depravação total do homem. Se falar de doutrina da salvação é falar de doutrina da graça de Deus. Haja vista ser a graça de Deus, de estar a graça de Deus ao alcance dos que creem, dos que buscam a Deus. Falar da doutrina da salvação é falar da doutrina da expiação do sangue, pelo sangue. E a Bíblia diz em a Bíblia diz em João 1:29 que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o tirou pela sua morte sangrenta na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Hebreus 9, de 19 a 21, fechando o verso 21, dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, a salvação não é de graça, a salvação é pela graça, porque custou um alto preço. O preço do sangue de Jesus. É por isso que o apóstolo João diz em 1 João 1,7: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, a Bíblia diz. E nesse contexto da expiação se discute expiação limitada, expiação ilimitada. O alcance, falar de expiação é o alcance da obra. Mas é mais do que falar do alcance, é falar da eficácia da obra de Cristo na cruz do Calvário, em nosso lugar. Falar das doutrinas da graça ou das doutrinas da salvação é falar da doutrina da redenção. A Bíblia diz que em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue. É a maneira como Deus trata da salvação com o pecador, de alguém que paga o preço em favor do pecador. Falar de doutrina da salvação é falar da doutrina da propiciação. A doutrina da propiciação aponta para o benevolente amor de Deus. Ao aceitar o sacrifício de Cristo como meio de aplacar a ira de Deus que estava destinada a nós. E era isso que mais angustiava Jesus. Jesus não estava lá no jardim das oliveiras, ou no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, angustiado por morrer. Não, muitos homens já haviam morrido por causa da fé. Jesus não estava com medo da morte, não. Jesus estava com medo de enfrentar a ira de Deus, implacável ira de Deus. E para muita gente é uma heresia
Muita gente só prega o amor de Deus e não fala sobre a ira de Deus. Aliás, tem muito crente que tem conceito de que Deus não castiga. Tem muitos pais que são indolentes na disciplina dos seus filhos, porque acham que Deus também é indolente na disciplina dos seus filhos espirituais. Mas a doutrina da propiciação mostra o aplacamento da ira de Deus, aceitando a morte de Cristo em nosso lugar. Falar da doutrina da graça é falar da doutrina da fé salvífica, que trata do meio requerido por Deus para salvar o homem, apontando a fé como dádiva do próprio Deus. Efésios 2, verso 8 e 9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. É Deus que coloca no coração do homem a capacidade para crer, já que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, que todo estágio inicial do homem é estágio de morte. Quando Ele nos deu a vida, diz a Bíblia Sagrada, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Foi nessa condição que Deus tomou a iniciativa, como é sempre de Deus tomar a iniciativa. Desde o Éden, foi Deus que procurou o homem. A tendência nossa como seres humanos é fugir de Deus, é fugir da presença de Deus, mas Deus vem ao encontro do seu povo para restaurá-lo, para a glória dele mesmo. É Deus quem toma a iniciativa. O apóstolo Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 2, no verso 13, salvo engano, ele diz que é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. É Deus quem toma a iniciativa de começar e completar. E o apóstolo Paulo reforça essa ideia no capítulo 1, versículo 6, dizendo: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia final. O apóstolo Paulo, no fim da carreira, disse: eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Eu não acreditei numa coisa inexistente. Eu não acreditei em um Deus fabricado pelos homens. Eu não acreditei num Deus que pode ser manipulado pelo sentimento e pelas vontades humanas. Pelo contrário, eu acreditei num Deus que é fiel e soberano. Ele é absoluto. É nisso que repousa a minha confiança, dizia o apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Determinação de fé e convicção. Ele é poderoso para guardar meu tesouro até o dia final. Judas disse que ele é poderoso para nos guardar, nos livrar de tropeçar. Diz o verso 24 de Judas. É essa convicção que precisa permear a nossa vida, a nossa existência, nessa fé salvífica do Filho de Deus. E essa convicção então deve nos levar ao arrependimento dos nossos pecados. Não dá para desassociar a fé do arrependimento. Aqueles que dizem ter fé precisam ter também corações que se arrependem, corações em arrependimento, corações em quebrantamento. Não dá para pensar de outra forma. Então a doutrina da salvação traz consigo a doutrina da confissão e da fé para a salvação. Em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10,
A Bíblia diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, diz a palavra de Deus. Está inserido no contexto desta doutrina, a doutrina da confissão e da fé para a salvação. Também está nesse contexto a doutrina do perdão dos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Falar da doutrina da salvação é falar da doutrina do novo nascimento, operado de maneira sobrenatural. O novo nascimento na vida do crente é semelhante ao nascimento virginal de Cristo, que não há intervenção humana, é uma ação direta, exclusiva e soberana de Deus de fazer nascer o pecador, agora novo, convertido, arrependido, com capacidade para responder aos estímulos da fé e do arrependimento. Coisa que outrora, como morto em seus delitos e pecados, jamais poderia fazê-lo. Jamais poderia fazê-lo. Então é o que ocorre dentro. O novo nascimento é aquilo que é produzido de dentro para fora, no contexto da salvação. Aqui encontramos também a doutrina da imputação da justiça. Imputar é pegar a justiça de Cristo e ser colocada sobre nós. E quando isso acontece, nós aprendemos também que há a doutrina da adoção de filhos. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, que a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, a autoridade, o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do sangue, não nasceram da vontade do varão, mas nasceu de Deus. É Deus quem dá o novo nascimento. O homem é incapaz de produzi-lo. É isso que a Bíblia diz no verso 13 de João capítulo 1. Traz consigo a salvação, a doutrina da santificação. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz: tais fostes alguns de vós, falando dos idólatras, impuros, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, que jamais herdarão o reino de Deus, se assim permanecerem. Ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. E um pouquinho mais adiante, no capítulo 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 1, ele diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A santificação aqui, ela é tanto posicional quanto progressiva. Posicional porque é o que Deus te declara em Cristo. Ele diz: você é um santo de Deus. Mas não é um santo de Deus porque você não pecou, você não fez nada de errado. Mas é um santo de Deus porque Cristo morreu pelos seus pecados.
Você se torna um santo de Deus porque Cristo, ao morrer pelos seus pecados, Ele pode te purificar de todos os seus pecados. Mas ao mesmo tempo essa santidade é uma santidade progressiva, porque Ele te chama a se purificar, a se aperfeiçoar na santidade e no temor de Deus. Então por isso que a compreensão sobre santidade deve ser a seguinte: você não quando você tem um encontro pessoal com Cristo Jesus, você muda de posição. Até então você era um pecador necessitado de santidade, necessitado de salvação. Mas quando o Espírito Santo toma o seu coração e faz você nascer de novo, Ele muda, Ele inverte o papel. Ele faz de você agora um santo, santificado pela palavra. E aliás, essa foi a oração contundente de Jesus por você e por mim. João 17:17, a Bíblia diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos santificados pela verdade. E aí então muda-se o sentido. Por quê? Ao invés de você ser um pecador que agora está desesperadamente lutando para ser santo, há tanto crente frustrado por aí porque ainda não entendeu a sua posição em Cristo. Você não é um pecador lutando desesperadamente para ser santo, mas você é um santo de Deus que luta contra o pecado. Isso muda tudo. Porque enquanto eu me vejo como um pecador miserável, desgraçado, lutando desesperadamente para ser santo, a minha vida espiritual vai ser cheia de frustrações e fracassos, porque eu não consigo por mim mesmo produzir santidade, porque eu não consigo por mim mesmo alcançar o padrão de excelência de Deus. Mas como eu tomo a minha posição de santidade diante de Deus, santidade operada pelo Espírito Santo e pela palavra dele, então eu consigo encontrar forças em Cristo para vencer o pecado. E isso muda tudo na minha relação com Deus. Isso faz toda a diferença na vida cristã. Tem muita gente frustrada por aí porque está lutando para ser santo. E coitado, não vai conseguir. Porque nós não conseguimos ser santos por nós mesmos, nem pelos nossos atos. Até porque a Bíblia diz que os nossos atos, em função disso, de produzir santidade, de produzir salvação, são como trapos de imundícia. São coisas sem valor aos olhos de Deus. Quando se fala de doutrina, então, da salvação, se fala de doutrina da santificação. Primeiro, posicional de quem você é em Cristo. E depois, progressiva daquilo que se espera de alguém que tem Cristo habitando nele. Você não vive para ser santo. Você é um santo que vive para a glória de Deus. Esse é o ensinamento e a expectativa do cristão no reino de Deus. A doutrina, irmãos, da salvação nos leva para a doutrina da presciência de Deus. E a doutrina da presciência de Deus é muito mal interpretada. A doutrina da presciência de Deus, ela não aponta para os atos dos homens, ela aponta para a pessoa. Muita gente, quando fala da doutrina da presciência de Deus, explica dizendo o seguinte: é que Deus na eternidade já sabia que você seria uma pessoa boa, que você ia agir assim, que você ia agir assado, por isso Ele vai salvar você, ou Ele salvou você, porque Ele já sabia que você seria uma pessoa boa. Parece uma coisa meio ilógica e irreal. Mas a doutrina da presciência de Deus, na verdade, aponta para o futuro, para a pessoa que é você, e diz assim: ele vai ser um salvo, ele vai ser um santo, porque eu o fiz assim, para a glória dele. Afinal, ou você crê nisso, você tem que pegar a sua Bíblia e agora, nesse exato momento,
Efésios 1, verso 4. Abre a sua Bíblia aí. Ou você acredita que Deus criou você para ser salvo, ou então pega uma caneta agora e risca esse versículo da sua Bíblia, por favor. Ou você acredita de uma vez por todas que Deus criou você antes da fundação do mundo para ser salvo, ou então você vai ter nenhum problema mais com esse versículo. Risca ele da sua Bíblia e você não vai ter que enfrentar essa realidade da eleição. Quem pode ler para nós aí, por favor? Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Isso. Ele te escolheu quando? No dia que você aceitou Jesus? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O dia que você teve um encontro pessoal com Cristo foi só a confirmação daquilo que ele já havia decidido lá na eternidade passada. Se você é um crente novo ou se você é um crente velho em Jesus Cristo, se você não quer acreditar nisso, risca da sua Bíblia. É mais fácil do que você ter que olhar todo dia para esse texto e duvidar do que está escrito aí. Estou sendo sincero e honesto com os irmãos. Porque esse versículo, ao invés de trazer intriga no meu coração, esse versículo traz-me paz e segurança. Saber que Deus não me salvou pelos meus méritos, nem pela previsão que Ele tinha de que eu seria uma pessoa boa. Pelo contrário, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não havia ninguém, absolutamente ninguém que tivesse nascido nessa terra que fosse capaz de ser alvo de Deus, porque seria uma pessoa boa. A Bíblia diz que todos nós nascemos pecadores, miseráveis pecadores. O salmista no Salmo 51 diz que nós somos gerados em pecado. Já nascemos pecadores. A Bíblia diz que quando Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, o fez antes que tivessem eles praticado o bem ou o mal, antes que tivessem nascido, para que o propósito da eleição fosse toda a glória de Deus e não as ações do homem. Porque se alguém for salvo pela previsão das boas obras que fariam no futuro, de que seria pessoas boas ou pessoas ruins, então a salvação já não seria pela graça e sim pelas obras. Ninguém é salvo nem sequer pela oração que fez, porque senão seria pelas obras. A doutrina da presciência de Deus então Deus aponta para o homem que ele escolheu no futuro, no passado para o futuro. É por isso que quando apresentamos a salvação, a doutrina da salvação, apresentamos ela em 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. O que quer dizer isso? Que quando Ele me salva no passado, Ele me salva da culpa do pecado. Toda a culpa que estava destinada, e o que reservava para mim e para você, irmão, era morte e inferno por causa dos nossos pecados, a todos nós, sem exceção. A todos nós, sem exceção, o que nos reservava era exatamente a morte e o inferno por causa dos nossos pecados. Não nasceu ninguém privilegiado entre os mortais que pudesse nascer numa outra condição que não fosse essa, de morto e separado e condenado. Mas em Cristo, diz o apóstolo Paulo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, propôs salvar-nos pela loucura da pregação, que é para os que perecem loucura, mas para os que creem,
poder de Deus. O Evangelho é loucura, irmãos. O Evangelho é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos, que vão sendo acrescentados ao reino dia após dia, é poder de Deus. Porque eu olho para a minha vida e vejo o que Deus viu em mim para poder me salvar. Eu não posso nem me orgulhar disso, de achar que eu sou melhor do que o outro que ainda não teve um encontro com a sua salvação. E qualquer crente que se meta a besta de querer se orgulhar de ser salvo, é que não entendeu ainda a doutrina da salvação. A Bíblia diz que quando Ele pensou em você e pensou em mim, antes da fundação do mundo, tinha um propósito: para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Em amor. Não foi para viver. Aí tem gente que não entende e fala assim: então tá bom, já estou salvo mesmo, posso fazer o que eu quiser. Não entendeu? Entendeu? Não é para isso. Os dois textos mais contundentes que falam sobre eleição, predestinação, salvação, falam exatamente o contrário do que as pessoas pensam sobre essa doutrina, irmãos. Esse texto de Efésios 1,4 diz que Ele elegeu você antes da fundação do mundo para você ser um santo de Deus. Uma santa de Deus. Irrepreensível significa viver uma vida tão correta que Deus não precisa puxar a sua orelha. E você consegue viver dessa forma? Sem a ajuda da graça de Deus? É claro que não. Nem você e nem eu. É por isso que de vez em quando eu tenho que me angustiar, eu tenho que chorar por causa dos meus pecados. Toda vez que sou lembrado pelo Espírito Santo do quão miserável eu sou aos olhos de Deus. Ah, se não fosse Jesus. Ah, se não fosse a graça dele em meu favor. O texto lá de Romanos, capítulo 8, versículo 29, ele diz que Ele nos predestinou com um propósito. Ninguém está inventando doutrina nova aqui. Isso é doutrina tão velha quanto o mundo. Porque a Bíblia diz que isso Ele fez antes da fundação do mundo. Pré quer dizer antes. Destinou de antemão, algumas traduções dizem. Para quê? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Deus não te salvou para você sentar na sua salvação e ficar aí de braços cruzados sem produzir no reino. Deus não te salvou para você poder ficar aí e não produzir nada e não fazer nada. Você ficar aí vivendo uma vida de impureza, de imundícia. Deus não te salvou para você ficar deliciando com os manjares dessa terra. Deus te salvou para viver para a glória dele, para ser semelhante a Jesus. Esse é o alvo. Para a minha vida e para a sua vida, ser semelhante a Jesus. A doutrina da graça, ou a doutrina da salvação, então aponta para a doutrina da eleição divina e a doutrina da predestinação. Tem muitos crentes querendo negar essa verdade. Tem muitos crentes querendo negar esse princípio. Por quê? Porque a doutrina da eleição e a doutrina da predestinação humilha o homem. Essa doutrina não é fácil, irmão, de ser entendida, de ser aceita. Mas Deus não te chamou para entender. Deus não te chamou para aceitar. Deus te chamou para crer. Porque não é com racionalidades, não é com pensamentos filosóficos, não é com interpretações equivocadas das Escrituras Sagradas. Receber ou não receber essa doutrina é uma questão de fé. E tudo aquilo que não for questão de fé é dúvida. E a Bíblia diz que o que é dúvida é pecado. Então a minha preocupação não é se você entendeu ou se você aceitou, é se você creu. E é isso que faz toda a diferença.
para mim e para você, para nós. É a segurança que nós temos. Porque a doutrina, a nossa natureza humana depravada, decaída, não quer aceitar. Eu falo porque eu relutei muitas vezes com essa doutrina. Eu fui ensinado pelo liberalismo teológico de que o homem é que é Deus. E muitos crentes estão vivendo essa realidade na igreja, achando que Ele é que é Deus. É Ele que pode dizer para Deus o que Deus pode e o que Deus não pode fazer. Não sei quantos estão acompanhando esse episódio aí na televisão de Rico e Lázaro. Até agora não entendi porque tem esse nome. Mas Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o homem mais poderoso da terra, da sua época, ele diz: o Deus eterno é o único Deus. Ele tem poder para abater os homens, levanta reis e derruba reis, destrona poderes. Ele não pede conselhos a ninguém, e ele faz tudo que lhe apraz, e não há ninguém que possa dizer por que ele fez isso. Um homem ímpio, perverso, pecador, o homem mais poderoso da terra da sua época, ele disse: de hoje em diante, que se exalte o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Israel, porque ninguém pode conter a mão do seu poder, disse Nabucodonosor. Mas tem muito crente que acha que pode contrariar todos os princípios da palavra. Só tem um jeito de você entender as doutrinas da graça, irmãos. Não existe nenhum outro caminho para você entender as doutrinas da graça, se você não se render à soberania de Deus. O único caminho para se entender, porque Deus salva como salva e porque Deus condena como condena, é se render à soberania dele. De outra forma, você vai continuar vivendo uma vida espiritual medíocre, contrariando, contradizendo, lutando contra Deus. Você pode fugir, você pode mudar de igreja, você pode ir para onde você for, mas você não pode fugir de Deus. Você pode fechar os seus ouvidos, tampar os seus ouvidos para essa realidade, mas você não pode fugir de Deus. Eu sei por quê. Nós temos dificuldade para aceitar essa doutrina, porque ela nos humilha. O homem moderno, principalmente o homem pós-moderno, quer ser Deus, quer ser Senhor da sua história, quer ser dono da situação. E a doutrina da eleição e da predestinação diz exatamente que não tem nada a ver com você. A salvação tem a ver com Deus. O livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz que a salvação pertence ao Senhor. Jonas capítulo 2, versículo 9. Falar da doutrina da salvação, amado, é falar do chamado para a salvação. A Bíblia diz que aos que ele predestinou, a estes ele chamou. A pregação da palavra de Deus é um chamado. Existem dois tipos de chamados. Há um chamado geral e Deus nos manda fazer esse chamado.
O chamado geral acontece quando eu prego a palavra, quando eu ensino na escola dominical, quando eu ensino no culto de quarta-feira, quando eu falo com meus colegas de trabalho, quando você fala com seus amigos de escola, de trabalho também, quando você convida alguém para vir à igreja, acontece um chamado geral para o Evangelho. Mas ele não é suficiente para mudar o seu coração. Só haverá mudança radical e total na sua vida quando houver um chamado interno. Quando o chamado do Espírito Santo vier no seu coração, não há como resistir. A graça de Deus, ela é irresistível. E esse chamado acontece na alma. Ninguém pode decidir por você. Ninguém pode decidir. Toda decisão que alguém faz só por emoção, daí a pouco se esfria. Quando alguém faz porque nós criamos aqui os meios, né? Poderíamos aqui fazer uma pregação muito comovente, muito maravilhosa, combinar aqui com a equipe de louvor e apagar as luzes, fazer um clima, tocar uma música para tocar seu coração. Mas se for só uma decisão do momento emocional, não durará para sempre. Será como aquela semente que caiu entre as pedras, na beira do caminho ou entre os espinhos. Na primeira adversidade, o Evangelho desaparece da sua vida. Falar sobre a doutrina da salvação é falar sobre a doutrina da justificação pela fé somente. A Bíblia diz no Romanos capítulo 5, verso 1, que nós somos justificados pela fé em Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, diz o Senhor. Por fim, a doutrina da salvação nos aponta para a doutrina do julgamento dos crentes e da glorificação dos salvos e da salvação nas eras vindouras. Portanto, irmãos, as doutrinas da graça são muito mais amplas, muito mais profundas do que nos apegarmos simplesmente aos 5 pontos do calvinismo, aos 5 pontos do arminianismo. Embora desejemos estudar sobre esses pontos, porque são exatamente esses pontos que trazem maior polêmica e controvérsia na vida dos crentes. E muitas vezes por falta de entendimento, de conhecimento. Muita gente quer combater, quer contestar, mas quer contestar à luz daquilo que ele entende, mas não à luz do que a Bíblia diz. E isso faz toda a diferença. E eu quero terminar essa reflexão aqui dizendo algumas coisas de como você pode entender a doutrina da graça. Depois nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Nunca deveríamos parar de falar sobre isso. Mas se você quer compreender bem essas doutrinas da graça, você precisa colocar em prática alguns princípios. O primeiro deles é dependência total do Espírito Santo. Segundo, estudar as Escrituras não com um espírito de revanche, ou com uma tentativa de se pegar textos isolados das Escrituras, numa tentativa de provar o que você entende, e não o que a Bíblia diz. 3. Saber fazer a diferença entre ler e entender, ler e interpretar. Infelizmente no Brasil, irmãos, as pessoas que sabem ler e escrever são consideradas alfabetizadas, mas é um grande equívoco. Particularmente, eu que lido na educação, eu creio que eu posso considerar uma pessoa alfabetizada se ela sabe ler, escrever e interpretar o que leu e o que escreveu.
É exatamente por causa de não saber interpretar que está essa confusão toda doutrinária, esse tanto de portinha de igreja por aí afora, porque cada um interpreta do seu próprio jeito. Nós não temos liberdade para interpretação. Existem regras para se interpretar as Escrituras Sagradas. É preciso saber o contexto, o significado das palavras ao interpretar as Escrituras. Necessita-se de um espírito respeitoso. Ninguém pode ir de maneira irreverente para a palavra de Deus. É preciso que você tenha um espírito dócil para ter um estudo proveitoso das Escrituras Sagradas. Qualquer leitura obstinada e teimosa da Bíblia vai lhe fazer agir como um homem natural. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se você agir na carne, agir sem um espírito dócil, querer estudar a Bíblia só para provar para os outros que você está certo, você não vai alcançar êxito na sua compreensão das Escrituras, a menos que Deus tenha misericórdia de você, Ele abra os olhos espirituais. Pode acontecer, já aconteceu comigo, e eu tive a graça de Deus ter misericórdia de mim e de abrir os meus olhos espirituais. Quem não tem um espírito dócil não se rende às Escrituras, fica buscando textos bíblicos para derrotar ensinamentos que vão de encontro às suas crenças já pré-concebidas, crenças que não possuem sustentação hermenêutica, interpretativas. É preciso ser amante da verdade. Ponto 6. Se você quer estudar, quer entender as doutrinas da graça, precisa ser amante da verdade. Só um coração desejoso pela verdade se humilhará diante da palavra de Deus, deixando de lado a arrogância, que muitas vezes é fruto da falta de conhecimento ou fruto da dureza do coração. 7. É necessário ser paciente nos estudos bíblicos. Por mais conhecimento que você acha que tenha, não tome decisões precipitadas sobre o texto. Não seja impaciente nem precipitado ao afirmar as doutrinas. Tem gente que nem aprendeu e já quer ensinar. Tem gente que não sabe, não buscou, não colheu, não foi atrás, não investigou. Só sabe a Bíblia superficialmente, mas acha que já sabe tudo. De vez em quando deparo com pessoas assim. Tem pessoas que têm dificuldade com a língua portuguesa, quanto mais com contexto e línguas originais. O que dizer dessas coisas? É muito fácil hoje, irmãos. Tem muita gente caindo nessa armadilha. É muito fácil hoje você ir para a internet, para o Google, e colocar assim: textos bíblicos para combater o calvinismo. Aí você vai, o cara te mostra um monte de texto lá. Texto bíblico sobre arminianismo. Aí você vai lá e pega a opinião de uma pessoa, de alguém que escreveu aquilo lá, sem fazer um estudo apurado das Escrituras Sagradas, sem conhecer o próprio texto. Você vai numa onda do cara, do que o cara falou. Tudo que eu estou falando aqui nesta noite, você não é obrigado a crer só porque sou eu que estou falando. Você tem a obrigação de chegar em sua casa e examinar as Escrituras para ver se é assim mesmo. A Bíblia diz que os cristãos de Tessalônica foram chamados de nobres porque eles examinavam nas Escrituras para ver se era assim mesmo, igual o apóstolo Paulo ensinava. Você não é obrigado a acreditar só porque eu estou falando. Você precisa buscar o Espírito Santo para que Ele te dê as convicções no coração sobre a verdade. Não faça como Pilatos, que perguntou a Jesus o que era verdade, mas não esperou a resposta.
Vá com honestidade para a palavra de Deus e peça ao Espírito Santo para te dar as respostas ao seu coração. E por fim, para ter um estudo proveitoso das Escrituras Sagradas, necessita-se de prudência. Começar pelo mais simples até chegar ao mais difícil. Prudência diz que você não deve, não pode emitir posição doutrinária ou combater uma outra doutrina sem que você tenha conhecimento pleno do assunto. Enquanto você não tem estudado a fundo os vários posicionamentos doutrinários, você não pode emitir uma opinião doutrinária. Para eu chegar ao ponto que cheguei de estar anunciando e pregando da forma como eu prego, demorou mais de 10 anos de estudo bíblico. Mas eu não parei não, eu continuo estudando até hoje. Há muitas coisas ainda a fortalecer meu coração. Aqueles assuntos de escatologia, por exemplo, do debate nosso aqui, ainda precisam ser melhor investigados, estudados, debatidos. E mesmo as questões sobre salvação. Mas eu quero dizer para os irmãos que depois de todas as angústias do dia de hoje, quando eu estudei esses textos, especialmente Romanos 8, 28, foi que eu encontrei refrigério e paz no meu coração. Eu estava muito angustiado. E a Bíblia me disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu espero que seja assim para você também. E ao voltar para casa, você reflita nessas verdades e aplique-as no seu coração. O conhecimento da verdade, amados, é o grande divisor de águas da nossa vida. Faz toda a diferença. Principalmente naquilo que diz respeito à nossa salvação. Para que eu não creia em heresias. Para que eu não viva uma ilusão. E nem para que eu ensine o que não é verdadeiro para as pessoas. Eu fui vítima do sistema por muito tempo, do liberalismo teológico. Mas dou graças a Deus por me colocar de volta nos trilhos da doutrina dos apóstolos. E tudo que eu mais desejo é viver em função da palavra. Posso até errar, mas quero errar comprometido com a verdade. Porque eu não posso errar e levar um rebanho inteiro a errar e caminhar num falso ensinamento. Vamos orar. Nosso Deus, eu te louvo, eu te exalto, te bendigo, como teu povo, como igreja do Senhor reunido, há mais de 1 hora ouvindo a tua palavra, e pedindo que o teu Espírito Santo tenha misericórdia de nós, para que essas verdades se encaixem em nossa vida. Porque tu és um Deus que não joga dados para tirar a sorte. Tu és o Deus que realiza as coisas conforme o teu querer e conforme a tua vontade. E tudo que deseja o meu coração, Deus, nesta noite, é que estas verdades espirituais tome conta das nossas vidas e nos transforme. E nos faça sair do nosso marasmo, nos faça produzir vida no teu reino. Que as verdades espirituais da tua palavra sobre a salvação possam nos despertar para pregar a tantos quanto o Senhor queira. Que a verdade, que o Evangelho chegue a essas pessoas. Não nos deixe ficar de braços cruzados, sem fazer nada no teu reino, ó Pai. Tira de nós esse sentimento de frustração, nos dando a alegria para te servir. Fortaleça a nossa fé em Ti, ó Deus. Ensina-nos a orar e a depender mais de Ti. Nos ajude a crescer na graça do Senhor Jesus e no conhecimento dEle e da Sua salvação, ó Pai. Nos dê uma semana de crescimento espiritual, ó Pai. Uma semana de total dependência do Senhor.
Que cada pessoa que veio aqui essa noite saia, ó Deus, refletindo essas verdades espirituais. E o desejo sincero do meu coração, que a paz que excede a todo entendimento domine o coração do teu povo. Que ao invés de gerar dúvida em seus corações, que a paz do Senhor, aquela paz que o mundo não pode dar porque não tem, só o Senhor pode dar. Que a paz do Senhor domine os corações aqui presentes nesta noite. E o teu povo viva em paz com a tua salvação. E conduza outras pessoas à salvação. Pela loucura da pregação. É o desejo nosso. Em nome de Jesus. Amém.